Olá, eu sou a Adriele de Souza Costa, eu sou aluna de doutorado da Unesp Campus de Franca e eu trouxe para comentar nesse vídeo, como proposta do projeto Pontos para o Passado, o documento Manual do Fazendeiro, ou Tratado sobre as Enfermidades dos Negros, generalizado às necessidades médicas de todas as classes. Esse documento foi escrito pelo médico francês Jean-Baptiste Imbert, que atuava no Brasil desde pelo menos 1832. O manual foi publicado pela primeira vez em 1834. Mas depois ele teve uma segunda edição em 1839 e ele foi dividido em 2 volumes. Antes de comentar propriamente sobre o documento, eu queria comentar um pouquinho sobre qual foi o momento que ele foi escrito e como ele se encaixa dentro da história do Brasil imperial. A base da economia do Brasil naquela época era a produção agrícola, em especial o café. As pessoas que trabalhavam na lavoura eram os negros escravizados. E no momento em que o Manual do Fazendeiro foi publicado, já estava em vigor a Lei de 1831, uma lei que proibia a importação de africanos para o Brasil para que eles trabalhassem como escravos na lavoura de café. E isso significava dizer que se um escravo morresse ou tivesse impossibilitado de trabalhar por algum motivo, não tinha como ele ser substituído por um novo trazido da África. Isso em tese, porque em 1850 houve a promulgação de uma outra lei para proibir o tráfico, porque continuava a ter importação ilegal de africanos para o Brasil. Mas enfim, voltando para a década de 30, aquela época ainda tinha muita preocupação da impossibilidade de você substituir um escravo. Sendo assim, houve um incentivo de diversas áreas da sociedade para que os fazendeiros tratassem melhor seus escravos para que eles não precisassem ser substituídos tão logo. E o Manual do Fazendeiro, então, entra dentro desse contexto. O médico Imbert ele tinha especial preocupação com os fazendeiros que moravam em áreas isoladas, em áreas distantes dos grandes centros, porque a distância dessas fazendas dificultava a chegada de ajuda médica na região. Bom, então esse primeiro volume do Manual do Fazendeiro ele é dividido em 21 capítulos. E a maior parte da obra é dedicada a instruções bem detalhadas sobre como identificar doenças, como fabricar medicamentos, como ministrar as doses certas desses medicamentos, os primeiros socorros em casos de queimaduras, fraturas, além de instruções sobre a dieta adequada para cada doença. Então, para essa conversa, eu separei 2 tipos de instruções do Manual do Fazendeiro. O primeiro tipo são instruções para a compra de africanos. Naquela época, era prática comum que um médico acompanhasse um fazendeiro na compra dos escravos para que o fazendeiro adquirisse o melhor africano para determinada função. Por isso, a primeira parte do Manual do Fazendeiro trazia informações sobre quais qualidades físicas os senhores deveriam observar na hora da compra dos africanos. Então, os senhores deveriam dar preferência para aqueles africanos que tivessem estatura mediana, fossem fortes e comedidos. Geralmente, esses africanos eram aqueles que vinham da Costa do Ouro. Já os africanos que vinham da Baixa Guiné ou do Reino de Benguela deveriam ser evitados, pois dizia-se que esses homens eram inimigos do trabalho por natureza. E eles podiam ser reconhecidos pela estatura baixa e pelo peito comprido. Depois de escolhidos os africanos das regiões mais bem avaliadas, era necessário então se atentar para as características físicas mais específicas. Sendo assim, o autor do Manual do Fazendeiro escreveu que era importante evitar aqueles africanos que tivessem cabelo muito crespo, testa pequena ou baixa e orelhas grandes, porque essas características denotavam mau caráter. Aqueles africanos que tivessem nariz muito chatos ou narinas apertadas também deveriam ser evitados, porque, segundo o médico, eles teriam mais facilidade de contrair alguma doença respiratória. Quando o africano apresentasse língua espessa e comprida, gengivas que sangravam ao menor toque, dentes amarelados e amolecidos, era indício de que ele sofria de algum mal do estômago. Por fim, era importante também evitar aqueles africanos que tivessem pés muito chatos ou pernas muito finas e compridas, pois essas características denotavam que eles estariam sujeitos a úlceras ou inchaços nas pernas. Agora, sobre as características físicas que seriam mais favoráveis, o médico apontava que era bom escolher africanos que tivessem panturrilhas grossas, pés redondos e tornozelo fino, tivessem pele lisa, não oleosa e tivessem poucas cicatrizes. Que eles não tivessem barriga muito saliente ou um umbigo muito volumoso, porque isso denotava facilidade para adquirir hérnia. O médico pontua também que era importante os senhores inspecionarem bem a região do pescoço, porque se ele encontrasse algum tipo de glândula, alguma saliência, seria indício de que o africano poderia sofrer de uma tuberculose. O segundo tipo de instruções que eu separei para essa conversa são as instruções sobre o tratamento de uma doença chamada leucemia intertropical.
Essa era uma doença que acometia muito facilmente os escravos naquela época e ela é chamada também de opilação. Os sintomas gerais dessa doença eram palidez na face, tremedeira nos lábios, mudança na cor do corpo, falta de apetite ou desejo alimentar estranhos por carvão, argila ou sal. O doente apresentava cansaço físico pelas menores atividades e o médico apontava que se ele continuasse exercendo algum tipo de atividade ele poderia vir a falecer. O tratamento indicado para essa doença era afastar o doente de ambientes úmidos, colocá-lo para dormir em lugar forrado e arejado e que o doente andasse sempre calçado e tivesse uma dieta suculenta e à base de carne. Esse tratamento pode soar estranho aos nossos ouvidos, porque não parece ser muito difícil de ser adotado no nosso dia a dia. Porém, a gente tem que sempre ter em mente que os escravos, eles eram submetidos a muitas horas de trabalho sem intervalo, tinham pouco tempo de descanso, eles dormiam em habitação que dificilmente tinha um chão cimentado, eles não tinham colchão, não tinha janela, em geral recebiam pouco alimento. A dieta desses escravos geralmente era à base de farinha e milho. Dificilmente eles comiam carne. No Manual do Fazendeiro mesmo, uma crítica sobre o consumo de carne de animais que tivessem morrido de alguma doença. Isso porque em algumas situações era esse tipo de carne que era dado aos escravos. E consequentemente o escravo também adoecia por ter consumido aquela carne. Apesar do Manual do Fazendeiro ter mais de 300 páginas nesse primeiro volume, em linhas gerais o médico aconselhava que os escravos tivessem uma boa dieta, uma boa habitação, roupas adequadas para cada tipo de estação do ano e um regime de trabalho adequado. E porque isso seria o suficiente para que eles adoecessem pouco. Bom, esses foram os comentários que eu separei para a nossa conversa de hoje. Espero ter instigado a curiosidade de vocês para conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil Imperial. Deixaremos os links para os documentos aqui na descrição do vídeo e eu espero vê-los em breve.